A imprensa inglesa e a queda de New Orleans. Karl Marx. Die Presse, 20 de maio de 1862. Londres, 16 de maio de 1862. Desde os primeiros rumores sobre a queda de New Orleans, The Times, ou The Herald, ou The Standard, ou The Morning Post, ou The Daily Telegraph e outros jornais ingleses simpatizantes dos esfoladores de negros do Sul têm demonstrado através de argumentos estratégicos, táticos, filológicos, exegéticos, políticos e morais violentamente esgrimidos que tais rumores não passam de mais um dos numerosos balões de ensaio que agências como a Reuters, Havas e Worth costumavam soltar periodicamente. Eles afirmam que os meios naturais de defesa de New Orleans foram reforçados não somente através de novas fortificações, mas também com toda a sorte de engenhos submarinos infernais e canhoneiras blindadas. De passagem, eles acentuam o espírito espartano da população de New Orleans e seu ódio mortal pelos mercenários a soldo de Lincoln. Finalmente, não foi em New Orleans que a Inglaterra sofreu a derrota que conduziu a um fim ignominioso. Sua segunda guerra contra os Estados Unidos, 1812-1814. Consequentemente, não existem razões para duvidar que New Orleans ainda poderá se imortalizar como uma segunda Saragossa ou Moscou do Sul. Além disso, ela tem armazenados 15.000 fardos de algodão com os quais poderia facilmente acender um fogo autodestrutivo e inextinguível, para além do fato de que, em 1814, os fardos de algodão umedecidos devidamente mostraram-se mais resistentes ao fogo de artilharia do que as fortificações de Sebastopol. Portanto, fica claro como a luz do dia que a queda de New Orleans não passa de um belo exemplo de fanfarronada yankee. Quando os primeiros rumores foram confirmados, 2 dias depois com a chegada das embarcações a vapor a Nova York, o grosso da imprensa pró-escravista da Inglaterra permaneceu cética. O The Evening Standard, particularmente, estava tão seguro acerca do que se passava que publicou em um mesmo número um editorial em que procurava demonstrar preto no branco que New Orleans era inexpugnável, e outro editorial em que, ao mesmo tempo, anunciava em letras garrafais a queda daquela cidade. O Times, por sua vez, que tem na descrição a melhor manifestação de sua coragem, efetuou uma guinada. Ele ainda duvidara da notícia, porém se dizia preparado para qualquer eventualidade, uma vez que New Orleans seria uma cidade de bandidos e não de heróis. Desta vez, ele tinha razão. New Orleans é um depósito da escória da Boêmia francesa, no verdadeiro sentido da expressão, uma colônia penitenciária francesa e jamais, ao longo do tempo, renegou suas origens. Foi o Times que demorou um certo tempo para se aperceber desse fato tão amplamente conhecido. No final das contas, o fato consumado, mas é Marx que está falando. No final das contas, o fato consumado se impôs até ao mais obstinado São Tomé. O que fazer então? A imprensa pró-escravista inglesa agora se dedica a demonstrar que a queda de New Orleans é uma vantagem para os confederados do Sul e uma derrota para os partidários da União. A queda de New Orleans permitiu ao general Lowell reforçar o exército de Beauregard com suas tropas, e este último realmente necessitava de reforços, uma vez que se dizia com algum exagero que Halleck havia concentrado contra ele 160.000 homens. Por outro lado, o general Mitchell havia cortado os contatos com Beauregard com o leste e ao interromper as comunicações ferroviárias entre Memphis e Chattanooga, ou seja, a linha que conduzia a Richmond, Charleston e Savannah. Depois desse corte de comunicações, que nós havíamos indicado como movimento estratégico previsível muito antes da Batalha de Corinto, Beauregard deixou de dispor de comunicação ferroviária com Corinto, a não ser aquela que conduz a Mobile e a New Orleans.
Após a queda de New Orleans, ele dispunha apenas da linha Mobley, embora não pudesse mais abastecer satisfatoriamente suas tropas e precisou recuar para Tupelo. Porém, nas palavras da imprensa escravocrata inglesa, sua capacidade de abastecimento se aperfeiçoou por causa de sua junção com as tropas de Lowell. Por outro lado, aqueles oráculos observaram que a febre amarela fustigaria os federalistas em Nova Orleans e que, por fim, se a cidade não era Moscou, seu prefeito poderia muito bem ser Brutus. Para ler sua epístola melodramaticamente corajosa para o comandante Farragut. Palavras pobres, meu senhor, palavras belas e nobres. Palavras nobres, meu senhor, palavras belas e nobres. Porém, as palavras, por mais duras que sejam, não arrebentam os ossos. E, no entanto, o que concerne à queda de Nova Orleans, a imprensa dos escravistas do sul dos Estados Unidos não é tão otimista quanto os seus consoladores ingleses. O Richmond Dispatch publica. 2 pontos. O que aconteceu com nossas canhoneiras blindadas Mississippi e Louisiana, das quais nós esperávamos a salvação na cidade da meia-lua, New Orleans, a julgar pelo efeito que exerceram sobre o adversário, foi como se fossem feitas de vidro. É inútil negar que a captura de New Orleans é para nós um golpe muito duro. O governo confederado encontra-se agora sem ligações com a Louisiana Ocidental, Texas, Missouri e Arkansas. O Norfolk Daybook observa: foi o nosso mais sério revés desde o início da guerra. Ele augura privações e necessidades para todas as classes da sociedade e, o que é pior, ameaça o abastecimento de nosso exército. The Atlantic Intelligencer lamenta. 2 pontos. Nós esperávamos um resultado diferente. O avanço do inimigo não se processou por intermédio de um ataque surpresa. Ele estava previsto há muito tempo. Haviam nos prometido que, se o adversário passasse adiante do Forte Jackson, uma artilharia terrível o obrigaria a se retirar, ou então provocaria sua destruição. Durante todo esse tempo, nós nos iludimos, como em todos os momentos em que confiamos que as fortificações seriam capazes de garantir a segurança de uma vila ou cidade. Parece que as invenções modernas destruíram a capacidade defensiva das fortificações. Pensemos que Memphis venha compartilhar o destino de New Orleans. Será que não é insensato nos iludirmos com esperança? Finalmente, o Petersburg Express publica, abre aspas, a tomada de New Orleans pelos federados é o acontecimento mais extraordinário e mais fatal de toda a guerra. Fecha aspas. A Guerra Civil Americana e os navios encouraçados e blindados. Frederick Engels. G. Press, 3 de julho de 1862. Há cerca de 3 meses e meio, em 8 de março de 1862, a batalha naval entre o Merrimack e as fragatas Cumberland e Congress and Hampton Roads encerrou a longa era das belonaves de madeira. Em 9 de março de 1862, a batalha naval entre o Merrimack e o Monitor, travada nas mesmas águas, inaugurou a era das embarcações encouraçadas. Já faz algum tempo que o Congresso em Washington tem destinado importantes somas para a construção de diferentes navios encouraçados e a construção das grandes canhoneiras blindadas do Sr. Stevens de Hoboken, perto de Nova York. Além disso, o Sr. Erickson encontra-se em vias de concluir a construção de 6 navios concebidos segundo o plano do Monitor, porém bem maiores e providos de 2 torres móveis, cada uma flanqueada por 2 grandes canhões. O Galena, um segundo encouraçado, foi construído em outro arsenal, seguindo um novo modelo. Ele acaba de ser concluído e escoltará o Monitor primeiro para monitorar o Merrimack, depois para limpar a margem do rio. Limpar a margem do rio James dos fortes rebeldes. Esta tarefa já está sendo realizada a uma distância de até 7 a 8 milhas de Richmond. O terceiro encouraçado a cumprir missões no rio James é o Bengelut, cuja denominação original era Stevens,
em homenagem a seu inventor e primeiro proprietário. Um quarto encouraçado, o New Ironsides, está sendo construído e deve ganhar o mar em algumas semanas. O Vanderbilt e outro grande vapor foram transformados em navios blindados. Diversas outras belonaves de madeira, como o Roanoke, ressuscitarão com uma blindagem. O governo da União ainda mandou construir 4 ou 5 canhoneiros em Ohio que prestaram bons serviços nas proximidades do Fort Henry, Fort Donelson e Pittsburgh Landing. Por fim, o coronel Ellet e alguns de seus amigos especializaram-se na colocação das blindagens em Cincinnati e em diferentes pontos de Ohio, reformaram antigos vapores e revestiram suas proas com blindagem. Eles não foram equipados com canhões, mas guarnecidos com atiradores de elite, tão numerosos no oeste. Voltaremos mais tarde a tratar da primeira façanha de armas desses navios blindados improvisados. De sua parte, os confederados também não estão inativos. Eles iniciaram a construção de novos navios e a remontagem de velhos barcos em Norfolk. Porém, antes que tivessem concluído sua obra, Norfolk caiu nas mãos das tropas da União e todos os seus navios foram destruídos. Em contrapartida, os confederados construíram em New Orleans 3 navios de tonelagem média, blindados com aço, um terceiro encouraçado de enorme tonelagem e magnificamente armado encontrava-se em vias de conclusão, quando houve a captura do New Orleans. Se acreditarmos nas palavras dos oficiais da Marinha da União, caso a construção desse navio houvesse se concluído, colocaria em grande risco toda a Marinha da União, uma vez que o governo de Washington não possuía nada em condições de se opor a este monstro. Seu custo de construção ascendeu a $2 milhões, segundo se disse, os próprios rebeldes destruíram a nave. Como assinalamos anteriormente, as embarcações construídas por Elliott Wheeler não dispunham de canhões, mas de um grande número de atiradores de elite. Os navios a vapor eram protegidos apenas por uma montagem de madeira e ferro. Possantes motores a vapor e uma proa com uma ponta afiada de carvalho e ferro constituíam o equipamento destas embarcações blindadas. Homens, mulheres e crianças acorreram aos milhares a Memphis para acompanhar ansiosamente, do alto das abruptas margens do Mississippi, a Batalha dos Blindados. Algumas vezes a multidão distava apenas meia légua inglesa do teatro de operações. A batalha durou apenas 1 hora, enquanto os rebeldes perderam 7 navios e 100 homens, 40 dos quais por afogamento. Apenas um navio da União saiu seriamente danificado. Não houve senão um ferido e nenhum morto do lado nortista. Com exceção do navio blindado que conseguiu escapar da batalha naval de Memphis, os confederados não possuem mais do que um par de navios encouraçados ou blindados em Mobile. Além destes, dispõem apenas de um punhado de canhoneiras em Vicky, as quais se encontram simultaneamente ameaçadas por Farragut, rio acima, e por Davis, rio abaixo. A frota sulista já se depara com o fim de seus dias. Crítica dos assuntos americanos. Friedrich Engels e Karl Marx. G. Press, 9 de agosto de 1862. Londres, 4 de agosto de 1862. A crise que atualmente define a situação dos Estados Unidos possui 2 causas, uma militar e outra política. Se a última campanha fosse conduzida conforme um plano estratégico único, o principal exército do Norte teria condições, como explicado anteriormente nesta coluna, de expor suas vitórias no Kentucky e no Tennessee, abrindo o caminho do norte do Alabama até a Gregória para arrebatar os entroncamentos ferroviários em Decatur, Milledgeville e etc. Desse modo, as comunicações entre os exércitos secessionistas do leste e do oeste teriam sido rompidas, inviabilizando seu apoio recíproco. Em vez disso, o exército
exército do Kentucky marchou para o sul do Mississippi, na direção de New Orleans, fazendo que sua vitória nas imediações de Memphis não produzisse outro resultado senão o de despachar a maior parte das tropas de Beauregard em direção a Richmond, de maneira que os confederados, com um exército melhor, em uma posição superior, confrontassem subitamente McClellan, que não aproveitara a derrota das tropas inimigas em Yorktown e Williamsburg, e, além disso, havia dividido suas forças. O comando militar de McClellan, já analisado por nós, foi por si só suficiente para provocar a ruína do melhor e mais disciplinado exército. Finalmente, o secretário da guerra de Stanton cometeu um erro imperdoável. Com o fim de provocar boa impressão no exterior, ele suspendeu o recrutamento militar após a conquista do Tennessee, condenando o exército a um enfraquecimento progressivo, justamente quando mais necessitava de reforços para uma ofensiva rápida e decisiva. Apesar dos disparates estratégicos e não obstante o comando de McClellan, caso o exército se beneficiasse de um afrouxo constante de recrutas, a guerra poderia ter sido, se não decidida, pelo menos encaminhada para um final vitorioso. A medida adotada por Stanton foi, porém, ainda mais desastrosa por ocorrer no exato momento em que o Sul decidiu alistar todos os homens de 18 a 35 anos, apostando tudo em uma única cartada. São esses homens treinados nesse lapso de tempo que têm garantido a iniciativa e a vantagem dos confederados em quase toda parte. Eles conseguiram imobilizar Halleck, desalojar Curtis do Arkansas e derrotar McClellan, e sob o comando de Stonewall Jackson deram o sinal para os ataques de guerrilha que já atingem Ohio. As causas militares da crise estão em parte conectadas com suas causas políticas. Foi a influência do Partido Democrata que elevou um incompetente como McClellan ao posto de comandante em chefe de todas as forças militares do Norte, pois ele era um antigo partidário de Breckinridge. Foi uma atenção obsessiva para com os desejos, vantagens e interesses dos porta-vozes dos estados escravistas fronteiriços que, em última análise, provocou a ruptura com as questões de princípio da guerra civil, privando-a, por assim dizer, de sua alma. Os leais proprietários de escravos desses estados fronteiriços fizeram com que as leis sobre escravos fugitivos ditadas pelo Sul fossem preservadas, que as simpatias dos negros pelo Norte fossem reprimidas pela força, que nenhum general ousasse ter sob seu comando uma companhia formada por negros e os enviasse ao campo de batalha, e que, por fim, a escravidão por calcanhar de Aquiles do Sul fosse transformada em dura couraça, invulnerável aos golpes, graças aos escravos que realizaram todo o trabalho produtivo. Todos os homens em boas condições físicas podem ser enviados ao campo de batalha. Nesse momento em que as ações de secessão se elevam, os porta-vozes dos estados fronteiriços fazem reivindicações ainda maiores. No entanto, como mostra o apelo de Lincoln, que ameaça com uma inundação da maré abolicionista, a situação pode sofrer uma guinada revolucionária. Lincoln sabe aquilo que a Europa ignora, que não foi a apatia ou o recuo sob pressão da derrota iminente que fizeram seu apelo por 300 mil novos recrutas encontrar uma recepção tão fria. A Nova Inglaterra e o Noroeste, que proporcionaram o contingente principal do exército, estão determinados a empurrar o governo para uma espécie de guerra revolucionária e inscrever na bandeira das listas estreladas o slogan de combatente, abolição da escravidão. Lincoln hesitou e procrastinou medrosamente diante dessa pressão externa, mas ele sabe que já não pode resistir por muito tempo, o que explica o seu plano suplicante aos estados fronteiriços para renunciarem voluntariamente à instituição da escravidão sob condições contratuais vantajosas. Ele sabe que apenas a continuidade da escravidão nos estados fronteiriços manteve-a intocada do Sul e impediu o Norte de usar contra ela seu remédio mais radical. Ele se equivoca se imagina que os leais senhores de escravos serão convencidos por discursos benevolentes e argumentos racionais. Eles apenas cederão pelo uso da força.
Não assistimos até aqui senão o primeiro ato da Guerra Civil, a evolução constitucional da guerra. O segundo ato, o desenvolvimento revolucionário, é iminente. Nesse intervalo, durante as primeiras sessões do Congresso, foi decretada uma série de medidas importantes que resumiremos brevemente aqui. Abstraindo a legislação financeira, assinalamos que o Congresso votou a Lei Homestead, pela qual as massas populares do Norte aguardavam em vão durante muito tempo, segundo a qual partes das terras do Estado são cedidas gratuitamente a fim de serem cultivadas por colonos naturais do país ou recém-chegados. Ela aboliu a escravidão em Colômbia e na capital federal, indenizando os antigos proprietários de escravos. A escravidão foi declarada impossível para sempre. Em todo o território dos Estados Unidos, a lei sobre a qual o Estado da Virgínia Ocidental foi admitido na União prescreve a abolição da escravidão gradativamente e declara como livres todas as crianças negras nascidas após o dia 4 de julho de 1863. Essas condições de emancipação progressiva são, em grande medida, inspiradas em uma lei que vigora na Pensilvânia há 70 anos. Sobre a mesma matéria, uma quarta lei emancipa todos os escravos dos rebeldes que caiam nas mãos do exército republicano. Outra lei, o que está sendo praticada pela primeira vez, prevê que esses negros emancipados sejam organizados militarmente e enviados em campanha para o sul. A independência das repúblicas negras da Libéria e do Haiti é reconhecida em um tratado para a abolição do comércio de escravos e é finalmente assinado com a Grã-Bretanha. Logo, seja qual for o destino desta guerra, já se pode afirmar com segurança que a escravidão negra não sobreviverá por muito tempo a esta guerra civil. Mistificações jornalísticas na França, consequências econômicas da guerra.